Você já opera day trade ou deseja iniciar aí nesse mundo do day trade? Então a gente vai falar sobre dois conceitos muito importantes. Fica comigo até o final desse vídeo. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Aproveito para convidar você a se inscrever, deixar o seu like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Pessoal, hoje vamos falar sobre alguns conceitos bastante utilizados, tá, no day trade. Mas antes, eu queria fazer duas ressalvas importantes. A primeira é que esse conteúdo não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educacional. E a outra é que day trade são operações de altíssimo risco. Você tem que pesar muito bem o que você quer, qual que é o teu perfil como investidor. Então, se você tem o desejo de conhecer um pouco mais sobre day trade ou até operar day trade, eu quero incentivar você a estudar bastante acerca do day trade, acerca das operações, dos riscos, fazer simulações das suas estratégias antes de realmente operar esse mercado, pelos riscos, pela perda financeira que ele pode trazer para você. Então vamos lá, pessoal, hoje vamos falar sobre preço médio, né, que é uma técnica usada não apenas no day trade, né, uma técnica bastante usada também para a parte de swing trade e buy and hold, mas é uma técnica que vem sendo utilizada pelos day traders e é uma técnica que pode ser interessante, mas que tem que ser utilizada com muito cuidado. Vamos falar também sobre reversão, vamos entender um pouco melhor como é que funciona essa técnica, os riscos, né? Então vamos lá. Pessoal, então o que é o preço médio, né? Vou te dar um conceito aqui bastante simples, né? Simplório do que é o preço médio. Existem até vários tipos de preço médio, você pode fazer preço médio a favor da tua operação, contra a tua operação, mas eu vou falar sobre o preço médio contra, que é talvez uma das operações de risco aqui que você deve tomar muito cuidado. Então vamos pensar numa situação hipotética onde você tem aqui o comportamento dos preços, né? Tem aqui o teu gráfico, e aí você está numa situação onde você identificou uma oportunidade de entrada, e aí vamos colocar na hipótese que você entra nessa posição aqui, e o gráfico ele começa a ir contra você, tá? Você está posicionado comprado, né? E o gráfico começa a descer e ir contra a sua posição. E aí o que você faz? Você abre uma nova operação de compra aqui embaixo com o objetivo de melhorar o teu preço médio. Inicialmente estava com o teu preço aqui, você abre uma operação aqui embaixo que melhora o teu preço médio para uma posição mais inferior, com a intenção de que em algum momento esse gráfico ele venha a subir e potencialize os seus lucros, né? Ou melhore tua posição. Ou seja, a ideia do preço médio é você realmente, conforme a operação for indo contra você, ou os preços forem caindo, você ir abrindo novas frentes de compra, ou ao contrário, né? Se você está numa posição vendida e o mercado começa a subir, e você ir fazendo operações de venda para conseguir melhorar o teu preço médio de venda, de posição de venda ou de posição de compra. Então basicamente esse é o conceito básico do que seria o preço médio, né? O conceito de reversão é até ainda mais simples. Vamos pensar que você identificou no gráfico um movimento de alta, né? Você entra na operação comprando, mas você entende que o mercado fez uma reversão aqui de movimento, uma mudança de tendência, e aí agora ele está numa tendência de queda. Você pode fazer uma reversão, que é basicamente sair de uma operação de compra e ir para uma operação de venda, ou vice-versa, né? Se você está vendido, alterar a tua operação para uma posição comprada. Então, basicamente essa é a ideia da reversão. Você reverte a tua posição de comprada para vendida, ou ao contrário, de vendida para comprada, para você poder realmente surfar o movimento do mercado. Vamos ver então aqui uma situação hipotética, né, de uso do preço médio, né, e dos riscos desse uso. Então a gente está aqui no gráfico do mini índice, nesse futuro, um gráfico de 3 minutos, e aí vamos pensar que numa situação hipotética você identificou aqui um canal de alta, e aí você percebe que o gráfico está basicamente na parte inferior desse canal, né? E aí você define que você quer entrar na tua operação aqui, aproveitar esse momento aqui, você identifica essa oportunidade de entrar nesse fundo do canal para sair lá em cima. Então a gente tem aqui essa situação, você se posiciona em relação a preço aqui, né? E aí o gráfico, né, começa a evoluir, os preços vão evoluindo e você começa a perceber que a operação está indo contra você. Beleza, você pode interpretar que talvez o gráfico
gráfico está fazendo um movimento de pullback, né? Considerando até os preços do dia anterior, então você pode pensar que talvez ele está fazendo esse movimento aqui para voltar aqui e depois ele subir. Então o que você faz? Você pega e adiciona mais um contrato aqui nesse candle, e aí você melhora o teu preço médio, o seu preço médio desce um pouquinho para você agora tá com o teu preço médio posicionado aqui, e aí você aguarda um pouco mais, você ainda tem a expectativa de poder sair aqui em cima do canal, né, topo do canal, você espera o gráfico evoluir um pouco mais, o gráfico parece que deu uma consolidada, né, e você percebe que ele continua caindo. Ok, ele ainda está numa posição que poderia ainda estar sinalizando esse pullback, né, ele não rompeu, por exemplo, essa mínima aqui. Então o que você faz? Você adiciona mais contrato aqui para você poder melhorar ainda mais teu preço médio. Então teu preço médio desce mais um pouquinho e aí você espera, ainda tem a expectativa de poder sair lá em cima do canal, né? Beleza, o gráfico tá indo, deu uma consolidada, opa, volta a cair. E aí ele começa a se posicionar ou ir em direção ao fechamento do dia anterior, né? A esse suporte aqui. E aí você pensa, não, então eu vou já aumentar minha mão aqui para conseguir dar uma melhorada considerável no meu preço médio. Aí a sua expectativa já não é mais topo do canal, mas evitar o teu prejuízo. Então daí o que você faz? Você pega e adiciona o dobro da sua mão aqui, né? Ou o triplo da sua mão para tentar reduzir ainda mais o teu preço médio, né? E aí você traz o teu preço médio para cá, é possível que ele não vá voltar um pouquinho ali, pelo menos para você sair do teu prejuízo. E aí o que ele faz? Ele vai dar uma consolidada, te enche de esperança. Opa, mas não chega a atingir ali o teu preço médio, continua caindo, já são 3h30 da tarde, parece que ele vai voltar e você tá ali na torcida, e aí meu amigo, ó, é o final do dia e você sai da operação aqui, ó, final do dia, né, estopado pela corretora com 34 pontos aqui de prejuízo, né, e não com um contrato, né, porque você foi aumentando a tua mão e aqui você tá praticamente com um triplo de contratos que você talvez teria inicialmente na tua operação, perdendo aqui 34 pontos no dólar, né. Então isso pode ser um risco bastante alto, você pode ter um prejuízo bastante grande, né? Então, pessoal, em relação a preço médio, não é que você não possa fazer o preço médio, mas é algo que você precisa realmente avaliar com muito cuidado, porque é uma técnica de bastante risco, né? Pode potencializar bastante as tuas perdas. Considere bastante bem a tua estratégia, né? E a minha sugestão é nunca faça o preço médio sem medir o teu ponto de saída, né? O teu stop, sem deixar de usar o stop. Preço médio infinito, ele pode aumentar tuas perdas de maneira significativa. Lembrando também que assim, as operações da Bolsa Brasileira, operações day trade, no final do dia, ali pouco antes das 6 horas da tarde, você tem que sair da operação, senão a tua própria corretora vai te tirar da operação de maneira automática, compulsória, né? A menos, claro, que você tenha lá um dispositivo acionado na tua corretora que te permita fazer swing trade, mas de novo, aí pode ser um risco ainda maior, né? Porque você vai ficar posicionado de um dia para o outro. Então, apenas uma dica aqui para vocês que façam isso com muito cuidado, medindo bem realmente os riscos para evitar de você ter uma perda grande e até talvez uma quebra de banca aí, né? Vamos então agora para um exemplo de uso de reversão, né? E aí vou dar um exemplo aqui de um uso de uma forma arriscada, né? Eu estou aqui no gráfico do mini dólar, né? Em futuro, gráfico de 15 minutos, e aqui o exemplo que eu vou dar é um exemplo bastante tradicional, várias pessoas utilizam esse tipo de estratégia, que é basicamente o que? Escolher um candle e abrir a operação a partir do rompimento desse candle, né? Nesse caso aqui eu estou escolhendo então o segundo candle do dia, e aí basicamente eu estou definindo aqui quais que são os limites do candle. Se o gráfico então romper, se o preço romper a partir do meu limite superior, eu entro comprado na operação, ou se ele, no caso, romper o limite inferior, eu entraria vendido na operação. E aí cada vez que ele ultrapassar o meu limite, seja o limite superior ou limite inferior, eu vou fazer uma reversão na operação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu entraria na operação nesse terceiro candle aqui, né? Ele estaria rompendo o meu limite superior, então eu entraria na operação comprada. E aí o meu objetivo é o tamanho do candle, né? O tamanho do segundo candle, que seria aqui em cima nessa linha verde. Veja que o preço ele chega bem próximo do meu objetivo, mas não atinge o objetivo, né? E aí ele volta e regressa tudo. E aí a gente vê que o que acontece aqui é que ele ultrapassa o limite inferior. E aí aqui pela regra da reversão, né, da minha estratégia,
ou dessa estratégia, né, que eu estou pegando aqui de forma aleatória, eu teria que fazer a reversão da minha operação aqui. Basicamente eu sairia de uma posição comprada, revertendo para uma operação agora vendida. Então agora eu estou vendido na operação. Claro, para eu poder recuperar a perda que eu tive aqui de ter ficado comprado, né, e da operação ter ido contra nesse tamanho do candle aqui, eu teria que abrir essa minha reversão com um número maior de contratos, né? Ou seja, para mim pagar o meu prejuízo que eu tive no primeiro movimento e poder ter algum lucro adicional. Então eu abro a reversão aqui com o objetivo de sair aqui embaixo nessa linha verde, e aí a gente vê que o preço novamente volta, né? Agora eu estou numa posição vendida e ele começa a subir, o preço começa a ir contra mim, contra a minha posição, e a gente vê que de novo ele pega e atinge o meu limite superior, e aí eu novamente tenho que fechar minha operação de venda e abrir uma nova operação de compra, né? Uma reversão, e agora eu estou comprado com um número basicamente aqui 6 vezes maior do que era a minha operação inicial. Novamente, a minha intenção aqui é recuperar a minha perda da primeira operação e da segunda operação e ainda atingir algum lucro. Então eu fico na operação e a operação novamente começa a ir contra mim, desce, atinge novamente aqui meu limite inferior, e aí eu reverto a operação novamente com um número ainda maior de contratos. E aí nesse caso aqui a gente vê que a operação não evolui nem para um lado nem para o outro. Final do dia chega e eu estou aqui vendido com um prejuízo gigantesco, só para a gente poder ter uma ideia e dimensionar as perdas, né? Nesse caso hipotético que eu dei ali, com 3 reversões, o prejuízo, né, seria de 2.590 operando com um contrato, o que quer dizer que eu teria que operar aí próximo de 15 pregões para conseguir recuperar o meu prejuízo, tá? Mas e se eu tivesse numa situação onde o gráfico tivesse ficado realmente extremamente consolidado e eu tivesse 4 reversões? Nesse caso, meu prejuízo teria sido de R$ 8.400, ou seja, eu teria que operar 48 pregões para conseguir recuperar esse prejuízo. E aí, no caso de você chegar a 5 reversões, o prejuízo teria sido 17.150, o que quer dizer que eu teria que operar 98 pregões para conseguir recuperar o meu prejuízo. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que você não pode utilizar esse tipo de técnica de reversão, né? Muitas pessoas, muitos traders utilizam, mas você precisa utilizar da forma adequada, né? A gente não pode fazer reversão de forma infinita. Você precisa pensar bem na tua estratégia, de que maneira encaixar ela na tua estratégia, e sempre com o limite, né? Quantas reversões eu vou fazer? Uma, talvez 2 no máximo, né? Você precisa considerar isso dentro da tua estratégia, de forma a evitar que o prejuízo alcance valores exorbitantes e você acabe podendo quebrar a tua banca, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas desejo a todos bons trades. Um forte abraço.